Oi. Tervetuloa! Hoje a gente vai falar novamente mais um pouquinho sobre a busca por emprego aqui na Finlândia, mas hoje a gente vai dar algumas dicas um pouco mais práticas de onde procurar emprego aqui, quais os sites, o que é necessário, o que eles esperam do seu currículo e a diferença de entrevista de trabalho daqui da Finlândia para o Brasil. No final do vídeo a gente vai falar quais são os sites de busca de emprego e também vamos deixar o link aqui embaixo. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre como que é a questão do currículo ou como mandar currículo aqui na Finlândia. Se você estiver aqui já, você provavelmente já tem que estar procurando emprego, mesmo que você esteja estudando e precise receber do suporte do Kela, geralmente eles exigem que você procure de 2 a 4 empregos por mês. Se você está fora da Finlândia, mas tem interesse em trabalhar por aqui, escuta também que aí a gente vai falar onde e como fazer o seu currículo. Aqui se valoriza muito a foto, né, nos currículos e tem que estar o seu endereço, né, básico, suas informações de contato, evidentemente que o histórico do seu trabalho e possivelmente suas formações. Esse é o que aqui se precisa. E a maioria das vezes também se exige o Saatekirje, que é uma carta de apresentação onde tu conta a mesma coisa, só que mais elaborado com uma historinha sobre a sua motivação e seu amor por não morrer de fome. Agora, a carta de motivação é uma coisa que eu nunca usei no Brasil, mas é uma coisa que eu só fiz aqui, não quer dizer que adianta de muita coisa. Se você estiver fazendo o curso de integração aqui para imigrantes, você provavelmente já fez seu currículo 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Mas, se você não está aqui ainda, eu vou deixar um modelo aqui na tela do que eles esperam mais ou menos de um currículo, porque eles pedem que você faça currículo milhares de vezes, porque eles pensam que é isso que está te impedindo de encontrar emprego aqui. Que tem uma coisa bem certinha, regradinha de quais são as experiências que tem que ser da mais recente para a mais antiga, quais informações precisam colocar. Por exemplo, o ano ali de nascimento não precisa. E outra coisa que eu achei diferente, que é necessário colocar, na maioria das vezes se coloca, é quais são os hobbies da pessoa. Eu não lembro em nenhum momento de nenhum currículo que eu entreguei no Brasil que perguntavam o hobby o que eu gostava de fazer. Que só queriam saber a sua documentação. Aqui, por exemplo, você não precisa colocar o seu número que seria o seu CPF daqui. Eu lembro que do Brasil eles pediam o CPF e RG, às vezes já no quando você ia entregar o currículo. Aqui não, você pode fazer tudo online, entregar eles todos online também. Eu nunca precisei imprimir currículo aqui. Na maioria das vezes o recrutamento é sempre online e as informações são desse jeito que está aqui na tela. A maioria usa foto e eu achei isso bem esquisito, porque eu sei que, assim, até tem gente que coloca foto no currículo no Brasil, mas não é uma regra. E as fotos que as pessoas colocam aqui no currículo muitas vezes é um pouco engraçado, porque eu já vi gente colocando, tipo, foto abraçando os filhos no currículo, ou uma coisa assim. Eu acho estranho, porque eu não sei, que eu saiba, para emprego você geralmente procura colocar uma foto um pouco mais séria, né? É desse hobby, a filosofia aqui é que se tu coloca os hobbies, tu pode achar algum ponto em comum com o seu futuro chefe ou a pessoa que está entrevistando você da empresa. Por exemplo, já me falaram assim, se você escreve que você pratica ice hockey, a pessoa vai perguntar, qual time? E aí tu pode falar o time e seja o mesmo time que o futuro empregador. E aí vocês têm uma coisa em comum, e aí vocês começam a conversar, e aí vocês têm a química. E essa é a filosofia. Aí eu já não faço esporte, então não tenho futebol, ice hockey ou Fórmula 1 para colocar. Eu coloco na academia, porque ninguém nunca me perguntou na entrevista de emprego, nossa, vai na academia, uau, que legal, qual academia? Não, isso nunca aconteceu. Ou, nossa, você lê livros? Que doido, eu também leio. E isso nunca aconteceu comigo. E das fotos, eu coloco a foto séria. O problema da foto é, evidentemente, que se o empregador é racista, aí pode ser que eu já não ganhe emprego por causa disso. Mas tem alguns lugares, principalmente empregos do estado ou do município, que, por lei, eles verificam assim, as informações da pessoa sem olhar o nome, sem olhar o gênero, ou de que região ou nacionalidade ou que língua fala, só olhando o seu mérito, mas esses são raros. Esse é outro ponto que a gente já falou em vídeos anteriores também. Se você de repente já tem um sobrenome finlandês ou você tem um nome que tem uma passabilidade ali, sabe, que não parece ser um nome muito espanhol, nem parecido assim com o português, e você puder usar no currículo, ótimo. Não precisa colocar o seu nome completo. Eu geralmente coloco só primeiro e segundo nome. Mas se de repente você já casou com uma finlandesa ou um finlandeso aí, e tem o sobrenome dele, colocar no currículo vai facilitar a sua vida. E, infelizmente, a gente já falou sobre isso, né? Que dessa dificuldade em se arrumar emprego, porque as pessoas já olham direto pela cara e pelo nome, e muitas vezes pelo idioma que você fala, já vai entender que você é estrangeiro.
Porque, assim, às vezes você nasceu aqui na Finlândia, você tem o nome finlandês, mas se vê que você é fluente num outro idioma ali diferenciado, se você de repente fala um árabe ou um somaliano, já vão desconfiar de que você não é nativo. Alguns empregos aqui exigem vídeo de CV, onde você se filma contando sobre você mesmo e seu trabalho para ter aquela química. Eu não entendo para que isso, mas alguns empregos têm. E quando eu procuro emprego, eu detesto isso, porque tem que parar, tem que ficar filmando, tem que colocar uma roupa bonitinha. Então, várias vezes eu Tem que passar a camisa. tenho que passar a camisa, não dá, né, pra ficar fazendo vídeo de pijama, mas tem uns assim que fazem, eu não sei pra quê, porque da entrevista já tu deveria ver a pessoa, né, fisicamente, mas alguns exigem vídeo. Ah, eu acho tanta humilhação, mas pelo menos pode usar aquele negocinho pra tapar o fundo da casa, sabe, um fundinho bonitinho, ou você tem que mostrar a parede branca mesmo? Não se especifica. Ah, então beleza. Geralmente é um vídeo curto pra se apresentar. Bom, se você tá fora da Finlândia, eu acredito que você não fale o finlandês, então eu já recomendo também, ó, um currículo em inglês, um currículo em finlandês com o seu nível de finlandês. Porque provavelmente quando você chegar aqui vai ser difícil de encontrar emprego no idioma finlandês quando você tá começando, então já tenha uma nos dois idiomas, porque alguns lugares já pedem em inglês. Aí aqui, quando você consegue na entrevista, eles te ligam 99% das vezes. Se você ganha um e-mail, você nem precisa abrir o e-mail, porque 99% das vezes o e-mail significa que você não ganha emprego. Então vai sempre por telefone. E aí, quando você chega no lugar de entrevista, eles vão perguntar mais sobre o trabalho, suas habilidades. Eles fazem muito poucas perguntas pessoais, o máximo que eles podem falar, perguntar qual é o seu hobby, qual é a sua motivação para o trabalho, esse tipo de coisa. Mas eles não vão perguntar qual super-herói tu seria, ou qual é o seu signo. Agora, por ser homem, eu não sei se eles perguntam aqui se você tá grávida, se você vai se casar ou coisa desse tipo. Eu nunca me perguntaram o meu status de tô solteiro ou não, mas eu sei que aqui também é ilegal perguntar se tá grávida ou não, mas não posso jurar que eles não perguntem isso pra mulheres. No Brasil eu tô acostumada a todo tipo de pergunta bizarra, que é esse negócio que o Sam me falou de qual é o seu super-herói favorito. Realmente, já me perguntaram uma coisa assim, em uma entrevista no Brasil, e eu provavelmente devo ter respondido errado, porque eu não ganhei a vaga, mas enfim, essa história é para outro momento. Mas assim, aqui eu percebo que as entrevistas são muito mais rápidas, muito mais direto ao ponto de se você tem experiência com isso ou não, quando que você pode começar ou não, aquela coisa de quais suas qualidades e quais seus defeitos, eles perguntam sim. Mas, assim, eu lembro que no Brasil perguntavam, por exemplo, até para estágio, perguntavam se a pessoa estava namorando. Eu não sei se a pessoa estava realmente dando em cima da candidata ou se achava que ia tirar alguma coisa daquilo ali para deixar a pessoa um pouco mais aberta para conversar, sabe? Falar da vida. Porque eu lembro que eu tinha uma professora que era de psicologia empresarial, que ela falou que ela sempre perguntava dos filhos para os candidatos, porque daí as pessoas se abriam e ficavam falando lá dos filhos o tempo inteiro e a conversa ficava assim um pouco mais relaxada. Se não tem filho, não sei o que acontece. Eu, particularmente, acho isso uma pergunta muito pessoal, principalmente porque realmente quando a gente vai na entrevista, a gente já tem essa sensação de que está sendo avaliado até na maneira com que senta na cadeira ali, sabe? Então, assim, aqui realmente me parece que não tem isso, mas, assim como o Sam diz, não pode garantir de que, de repente, eles não vão fazer algumas perguntas um pouco mais invasivas para mulheres. Eu já vi no Brasil gente reclamando que as pessoas perguntam do signo, isso eu nunca vi. Talvez seja para algum tipo de trabalho muito específico, eu nunca vi isso. Mas agora perguntar a data de menstruação, perguntar se tá casada, se tem namorado, se planeja ter filho, esse tipo de coisa, infelizmente eu já vi perguntarem isso e eu já vi eliminarem candidatas com isso também. Aqui a entrevista, a maioria das vezes, é coletivo, significando que tem, tipo, duas ou três pessoas da empresa te avaliando, uma perguntando, diferentes setores da empresa, para avaliar se é bom o suficiente ou não. A maioria deles quer apresentar para você a empresa e contar a sua missão para tu se sentir inspirado e também para saber que tipo de emprego que tu tá indo. Aí é esquisito que eles podem ficar 15 minutos falando sobre a empresa, como é que funcionam as coisas, e eles querem que tu pergunte mais, e às vezes eles já explicaram tudo. E tu sempre tem que responder, tem que perguntar, porque se tu não pergunta, tu não mostra interesse, então tem que inventar alguma pergunta para fazer. Depende da empresa, a entrevista pode ser coletiva, assim, que você tá junto com outras pessoas que estão procurando emprego, e aí você tem que ficar competindo com eles ao vivo, assim, das suas respostas. Por exemplo, eu já perdi emprego porque eu acho que perguntaram qual era o meu maior defeito, e aí eu fui honesto,
E a outra pessoa falou que meu maior defeito é que eu quero fazer tudo certinho e não consigo parar se eu não fazer as coisas perfeito. E essa pessoa, pelo jeito, com essa puxa saquice aberta, ganhou. Pô, eu achava que era manjado demais essa coisa de falar que é muito perfeccionista, sabe? Mas enfim, geralmente quando falo do defeito, fala que você tem que falar uma coisa assim que na verdade não é um defeito, de eu sou muito teimoso, eu sou muito workaholic, eu dou pouca atenção pra minha família porque eu gosto de trabalhar, geralmente é coisa assim que pro patrão não vai ser um defeito, né? Outra coisa também de entrevistas que eu já vi também perguntarem no Brasil e eu nunca vi perguntar aqui é sobre religião. Evidentemente, se a pessoa tá indo na entrevista de trabalho ali com alguma cruz no pescoço, ou se tá indo de hijab, você já sabe qual é a religião da pessoa. Mas eu lembro que no Brasil se perguntava. E uma grande chance também de te eliminar se eventualmente você não for cristão ou cristão evangélico, né? É, aqui eles nunca perguntam, é sobre religião. Aqui, dependendo do emprego, eles podem te perguntar se você sabe inglês ou finlandês, né? Evidentemente, alguns entrevistadores vão trocar para inglês para ver se você realmente sabe falar inglês, para testar, né? Então tem que estar pronto para mudar a língua facilmente. Eu nunca tive problema de mudar a língua, mas eu presumo que pode ser que tenha pessoas que se sentem desorientadas por causa disso. Eu nunca procurei emprego que eu não soubesse a língua, né? Então, porque às vezes podem exigir sueco, né? Nunca aconteceu de eles perguntarem para mim se eu sei sueco ou começar a falar sueco comigo. Outra coisa, tem algumas vagas em que vão perguntar para você se você tem o Oleskeluslupa, que é a permissão de residência. E o curioso disso é que eles só perguntam se você tem permissão de residência para empregos que são assim não qualificados, como dizem, sabe? Que é para empregos assim de zeladoria, faxina, cozinha, essas coisas. Eles perguntam se você tem visto de residência, porque muito provavelmente é para contratar. Já entende-se, já se supõe que vai ser emprego para imigrante. Site para procurar emprego, né? Aqui tem vários. O mais conhecido é Työmarkkinatori, que significa Vila do Trabalho, é a página do Serviço de Emprego do governo aqui, que é o principal, onde tu pode procurar por região e por diferente trabalho ou setor trabalhista, ou só escrever na busca qual trabalho. É o que, se você está desempregado, você é o mesmo site onde você preenche suas informações, né? Se você conseguiu ganhar emprego ou não conseguiu ganhar emprego. Aí depois disso tem o Duni Tori, que significa também Feira do Trabalho, só que Duni é gíria para trabalho. Esse é um site comercial. E aí, para trabalhar no governo, tem o Valtiolepistefi, que significa pro Estado.fi, que aí é trabalhos do Estado finlandês, do governo. E aí tem o Kuntarekry, que é recrutamento do município, que aí tem os trabalhadores do setor municipal, que você pode procurar. Aqui para você trabalhar para o Estado, para você ser um funcionário público, não precisa prestar concurso, você só vai candidatar para essas vagas que estão no site mesmo. Não é difícil de lembrar, e assim, esses sites, eles não funcionam muito bem em inglês. Você pode colocar ali para traduzir. Eu sugeriria que, se você quer ter uma noção de quanto é o salário mais ou menos dentro da sua vaga, vai ali no Google Tradutor, joga sua profissão ali para o finlandês e coloca no site que daí você vai dar uma olhada nas vagas e vai ver mais ou menos quanto que é o salário que está ali estipulado para cada um, pelo menos para ter uma noção. Aqui na Finlândia não tem salário mínimo, os salários são combinados por setores entre a indústria e os sindicatos. Então, o salário em cada setor vai ser mais ou menos igual. Assim, por exemplo, para caixa de supermercado, para depósito ou para escritório vai ter pisos salariais diferentes, mas não vai ter muita variação. E porque eu acho que não existe salário mínimo, né, não significa que não tenha salário de fome. Tipo, o salário mais baixo que eu já vi foi para entregador de correio, que foi 1.300. Mais baixo que isso nunca vi. Pode ser que se você considera aqueles trabalhos te por encomenda, que aí é um serviço lá, um serviço aqui, aí pode ser que em diferentes lugares, né, cada dia, aí depende quanto que os trabalhos tu consegue no mês, tu vira o seu salário. Eu, por exemplo, já trabalhei em vários supermercados por uma empresa terceirizada como caixa de supermercado e, tipo, o mais baixo que eu ganhava era 1.600 por mês, mas eu conseguia ganhar, às vezes, com muita sorte, 2.000 euros por mês, que é bastante dinheiro aqui. Sabendo que a média finlandesa aqui é 3.000 euros. Então, assim, miserável. Se você tem um emprego, tu não vai conseguir ficar aqui, que, tipo, consegue viver com o trabalho. Se você tem, né, bastante trabalho, você tem um emprego fixo. Inclusive, já vi outros vídeos falando sobre a Finlândia, dizendo assim que o
a média salarial daqui da Finlândia é 3.000 euros. E assim, ó, sinto decepcionar vocês, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que ganham acima de 3.000. Não é impossível, não é um salário, meu Deus, não é um salário de parlamentar, não é isso, sabe? Não é um salário altíssimo. Mas é que é uma coisa que não é tão comum. Seria a mesma coisa que falar que o salário base no Brasil fica em média de 4.000 reais, 5.000 reais. A gente sabe que não é um grande número de pessoas que ganham tudo isso. E esse foi o nosso vídeo sobre emprego aqui na Finlândia. Comente aqui o que você acha do sistema daqui, se é parecido, se é diferente do Brasil. Sinta-se à vontade para compartilhar quais vexames vocês já passaram em entrevista de trabalho, se vocês estão procurando emprego para cá, se aconteceu alguma situação vexatória, se tem alguma diferença daqui para o Brasil. Deixem nos comentários se tem alguma dúvida, alguma curiosidade, se ajuda vocês, os sites para busca de emprego. Boa sorte para quem estiver procurando emprego por aqui e Nardan!